da Verdade. Devocional de 4 de junho. Um retrato da avareza. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12, 20 e 21. O texto da nossa meditação é a conclusão da parábola do rico insensato. Nela, Jesus nos dá um retrato da avareza. O contexto que ensejou a parábola foi um caso real, um típico conflito familiar por causa de herança. Lucas assim registra o ocorrido no verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Embora reconheça Jesus como rabi ou mestre que, como tal, poderia arbitrar numa demanda, o requerente já adianta a sentença, assumindo o papel de juiz. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele apenas quer usar Jesus para agregar autoridade àquilo que já decidiu. Assim, embora sua causa até pudesse ser justa, seus métodos e sua motivação são errados. Jesus recusa-se a tal papel. Como está escrito no verso 14, mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em vez de arbitrar, Jesus aponta o problema fundamental, a avareza, e alerta: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, no verso 15. É neste contexto que o Senhor conta a parábola do rico insensato. Nas atitudes do protagonista, temos um retrato da avareza. Observamos, em primeiro lugar, que a avareza é uma expressão do egoísmo. Podemos perceber que todas as ações do rico insensato têm como foco seu eu. Os pronomes pessoais que dominam a narrativa, seja como sujeito, seja como objeto, estão todos na primeira pessoa do singular. Antes de tudo, numa comunidade da Palestina, onde era comum consultar os amigos e anciãos, mesmo sobre questões pessoais de grande monta, o avarento arrazoava apenas consigo mesmo, como Jesus ressalta no verso 17a. Nem a família é mencionada, e é improvável que um homem de posses naquela cultura fosse solteiro. Diz o rico agricultor diante da super safra que seu campo produziu: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versos 18 e 19. O único momento em que ele menciona a segunda pessoa é quando fala a sua própria alma. Nada de beneficência, nenhuma ajuda aos pobres. Nem mesmo seus herdeiros estão nos seus planos. Só existe ele. O avarento é egoísta por natureza. Em segundo lugar, a avareza é insaciável. Aquele que a possui nunca estará satisfeito. Isto porque aquilo que o avarento busca no acúmulo de bens, a saber, a vida abundante, somente Cristo pode proporcionar. Assim, seus bens nunca o satisfarão e ele sempre precisará de mais. Por isso ele planeja construir celeiros maiores. Ele já é rico antes da super safra. Fica mais rico, porém continua pobre quanto à vida abundante. Ele ignora o princípio estabelecido por nosso Senhor logo no início, a saber, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Em terceiro lugar, em seu egoísmo, o avarento falha em perceber que nada nos pertence neste mundo. Tudo pertence a Deus. A avareza nos leva a acreditar que nossos bens são fruto das nossas conquistas e não da graça divina. Desse modo, uma das marcas da avareza é a ingratidão. A Escritura nos apercebe de que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Diz o pregador em Eclesiastes 2, 24 e 25. Jesus mesmo ensina este princípio que o rico da parábola desconhece. Ao observar que o campo de um homem rico produziu em abundância, nosso Senhor ressalta a providência divina como causa primeira da prosperidade da colheita. O sujeito do produzir não é o homem, mas o campo. Como ele diria mais tarde, em outra parábola, embora com outra aplicação, a terra por si mesma frutifica, em Marcos 4, 28. Jesus ainda deixa mais claro na conclusão da parábola, quando Deus diz ao rico insensato: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? No verso 20. O verbo pedir aqui, usado por Jesus,
tem a conotação de requerer de volta o que foi concedido por empréstimo. Em outras palavras, Jesus está enfatizando que até a vida daquele homem era emprestada. Ele ignora um princípio que ninguém jamais poderá negar, mas que vivemos como se não o soubéssemos, a saber, o de que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, conforme 1 Timóteo 6,7. Pois, embora nossos esforços possam ser causas instrumentais das nossas conquistas, não são, contudo, sua causa primeira. Muitas pessoas que se esforçam mais do que nós podem não obter tudo o que conseguimos amealhar. Quando não reconhecemos nossos bens como dádivas de Deus, estamos sendo ingratos. Sendo alguém que entesoura para si mesmo, o avarento é espiritualmente pobre. Em sua preocupação de consumir, ele na verdade é consumido por sua cobiça insaciável. Mas é preciso que se diga, a avareza não é um pecado somente do muquirana. O consumista também foi infectado por ela, pois o dinheiro está para o muquirana assim como as compras estão para o consumista, que se endivida acumulando bens. A advertência de Jesus, portanto, vale para todas as formas em que a avareza se apresenta. Ele foi bem claro quanto a isto quando disse: "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza." Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.